Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, para mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Fernanda, Vamos dar continuidade aí ao quarto bimestre, e finalizando com essa segunda parte do conteúdo, que o conteúdo da aula de hoje é esporte, cotidiano e lazer, onde a gente vai adentrar na modalidade handball mais específico, tá certo? Então vamos lá, Pessoal, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre essa desigualdade social que é tão presente assim nas tradições esportivas. Desigualdade de classe social, de raça, Vamos entender também o esporte como um instrumento potencializador da socialização, das relações aí, do meio. Conhecer também a origem, processo sócio-histórico da modalidade de handball, assim também como, algumas regras básicas e fundamentos da mesma modalidade, tá bom? Então vamos lá. As desigualdades sociais, nas tradições esportivas brasileiras. Inclusive, foi tema caiu uma questão no Enem recentemente, já desse ano de 2021, sobre essa questão das desigualdades sociais, dos atletas, das tradições esportivas, certo? A gente sabe, pessoal, que isso é um tema bem recorrente. O Brasil, ele é um país onde há bastante desigualdade social, Então, essa desigualdade, ela se expressa de várias maneiras no nosso dia a dia, em nosso cotidiano, em diversos lugares, em diversas situações, não só no meio esportivo, Por exemplo, no lugar que a gente mora mesmo, nos produtos em que a gente consome, nos acessos aos serviços, saúde, segurança. Então, existem várias formas aí, Então, a privação do acesso à cultura, incluindo nesse aspecto aí de desigualdade, envolve aí também o esporte, E isso tudo, pessoal, é um reflexo direto da situação de exclusão que é imposta a muitas comunidades em nosso país, Na grande maioria, culpa do poder público, tá? E aí, o que acontece, pessoal? A gente percebe essa questão da desigualdade dos espaços físicos, esportivos, em escolas, em clubes, em determinados lugares aí. Então, a gente percebe que tem a falta de espaço, para as quadras, para um lugar, de fato, que proporciona uma prática ali melhor, As condições, a grande maioria das vezes, são inadequadas, mais estruturadas, E aí, outro ponto também é a questão da falta de tempo, para lazer, que são apenas, isso aí só são apenas alguns exemplos, dentre vários outros problemas que afligem as comunidades, Então, isso tudo, essa questão da infraestrutura, ela dificulta ali, a prática de uma atividade esportiva, voltada para o lazer, para uma competição, enfim. Pessoal, essa questão da influência também. Existem competições, indígenas, diferentes povos, que reúnem aí, diversas modalidades diferenciadas que são características da cultura aí. E aí, coloque em prática essa vastidão, essa gama de tradições culturais, tá certo? Então, uma das formas que tem para a gente compreender a importância das atividades esportivas é entender, o sentido e o significado de cada prática cultural ali, reconhecê-la como instrumentos de transformação da sociedade, Transformação social, que possibilite aí o contato dos indivíduos com as mais diferentes culturas, E com a cidadania em geral. Por isso que o esporte ele vem como um instrumento de socialização também, tá? Então, quando a gente se relaciona, por exemplo, durante uma realização da atividade física, uma prática esportiva, a gente entra em contato com diversas tradições, diversas influências aí, históricas também. E aí, quando a gente entra em contato com essas tradições, a gente amplia o nosso conhecimento, A gente adquire mais conhecimento sobre aquele determinado costume ali, sobre aquele determinado grupo, Sendo influenciado ali também. Então, as práticas corporais, elas carregam muito essa questão dos aspectos da cultura, De um povo, de um grupo, de uma determinada sociedade, de uma região, certo? E aí, os afros brasileiros e o esporte.
Pessoal, as práticas esportivas, né, ela tem a sua contribuição, né, de diferentes culturas, tá? E aí, por volta do século XIX, início do século XX, a gente percebeu que as práticas esportivas, elas sofreram a influência das políticas eugenistas. Mas, professor, o que são essas políticas eugenistas, né? Então, eles entendem o quê nesse sentido? Que a sociedade deveria sempre buscar o aperfeiçoamento das qualidades individuais e melhoria das capacidades físicas e mentais por meio da propagação das raças e supostamente consideradas superiores. Ou seja, pessoal, a gente percebe o quê? Que existem diferenças raciais, né? E essas diferenças raciais, elas estavam presentes no desenvolvimento de diferentes modalidades esportivas. E para que essas pessoas, né, que defendiam a eugenia, a obtenção de qualidades físicas avançadas, era um dos principais princípios, né? Era um dos fenômenos aí principais que regiam essas ideias, né? Então, há pressupostos que estabelecem essas diferenças raciais, né, entre as pessoas. E aí, quando tem quando impõe esse estabelecimento desse jeito, a gente percebe que existem limites, né? Impõe limites ali até onde pode ir, até quem pode participar, né? E aí, principalmente a questão da participação de afrodescendentes nas práticas esportivas. Então, a gente vê muito essa questão dessa desigualdade, né? Mas aí, com o decorrer do tempo, essas políticas de diferenciação racial, elas passaram a ser consideradas segregadoras, né? Ali, racistas, né? E assim, os atletas de diferentes grupos, eles passaram, dos étnicos, né? Eles foram aos poucos ganhando espaço, né? Ganhando espaço social, político e demonstrando o quê? Mostrando ali na prática a realidade em si, que o esporte ele deve ser de fato ao alcance de todos e para todos, né? Independentemente de raça, de condição social, certo? E aí o esporte como instrumento de socialização. O esporte ele é considerado um instrumento de socialização porque ele supera as barreiras sociais, né? Ele também é um grande potencializador ali da socialização de jovens de diferentes culturas, como eu falei, né? O esporte ele recebe influência de diferentes culturas, sempre recebeu ao longo da história. E toda essa relevância social, né? Ela está presente aí no nosso cotidiano, desenvolvendo aí por meio do esporte a socialização, promovendo a cooperação, né? E aí, pessoal, frente a isso tudo, a gente entra na modalidade handball, que é uma modalidade coletiva, né? É uma modalidade em grupo, coletiva e que proporciona, assim como vários outros esportes, essa socialização, essa cooperação, esse desenvolvimento físico e mental, né? Essas relações de afetividade, tá certo? Então vamos lá conhecer um pouco sobre a modalidade? Sobre a história do handball, né? O handball, pessoal, é um esporte coletivo, como eu acabei de falar, e aí ele é um dos esportes que recebeu influência, elementos aí de vários outros esportes, né? Como o nome diz, né? Handball. Então, hand significa, né, o jogo com a mão, com a utilização das mãos. E a bola, e ball, né, significa bola. Então, se refere principalmente a principal característica aí é a utilização da bola realizada com as mãos, né, os passos que são realizados, tá bom? O handball, né, como conhecido hoje, nasceu com o professor de educação física alemão Karl Heinz, né, no ano de 1919. Tá? Inicialmente, pessoal, como a maioria dos esportes, o jogo ele possuía diferenças, né? Então, com o passar do tempo, essas regras, essas diferenças, elas foram se alterando, foram se modificando até chegar à consolidação de regras que a gente tem atualmente. Então, dentre essas mudanças, o handball, antigamente, né? Como ele era praticado em campos verdes e em menor espaço. Então, ele se assemelha muito a como o futebol hoje é realizado, né? Em espaços abertos, campos verdes. Outro ponto importante é que antigamente esse era um jogo exclusivo para mulheres, né?
Mas aí, com o passar dos anos e com a inclusão dos Jogos Olímpicos, ele passou a ser neutro, né? Participação de várias outras pessoas, homens, mulheres, tá certo? Além disso, os times também, eles eram compostos por mais jogadores, né? Diminuiu aí o tamanho com o passar do tempo. Antes eram 11 jogadores, né? Em cada... Como eu falei, antes eram 11 jogadores aí em cada time, né? E aí passou a ser 7, né? Com os na quadra e o goleiro, né? Os principais. Então, algumas características da origem e evolução, como eu falei, né? Do início lá de como surgiu e como foi evoluído. Então, o jogo, no início, era jogado com uma bola do tamanho de uma maçã, não tinha uma diferenciação de tamanho de bola de acordo com o sexo e a idade do participante. Na Idade Média, né, ele recebeu o nome de Urânia, na França. Os jogos de handball, eles duravam dias, né, e aí eles eram praticados por milhares de pessoas em campos abertos, verdes. E aí não haviam regras específicas de civilidade, tá? Olha aí uma imagem que eu trouxe, né? Então, como eu falei, as partidas de handball, elas eram realizadas em campos, gramados, né, verdes, abertos, parecidos com o futebol. E assim como o futebol de campo, cada equipe era composta por 11 jogadores. Então, a gente percebe o quê? Que ele recebeu influência aí de outros esportes e com o passar do tempo, né, foi havendo essas alterações para ser caracterizado como próprio do handball, tá certo? E aí, pessoal, eu trouxe alguns fatos importantes da história do handball, né, que é importante vocês conhecerem. Por exemplo, em 1934, né, o handball, o Comitê Olímpico Internacional, ele incluiu o handball como esporte olímpico. Então, foi um marco bem importante aí para a história do handball. Nas Olimpíadas de Berlim, que aconteceram em 1936, houve a participação de 6 países, onde esses 6 países disputaram a medalha de ouro na modalidade, tá? Em 1938, na Alemanha, né, houve o primeiro campeonato mundial de handball, né? Outro ponto importante, outro fato importante. Em 18 de julho de 1946 foi fundada a FI, né, que é a Federação Internacional de Handball, que atualmente ela tem sede na cidade de Brasileia, na Suíça. Outros fatos importantes, por exemplo, no ano de 1966, os jogos de handball, como eu falei, em campo gramado, eles foram descontinuados. Então, aí houve, né, a alteração aí do espaço físico. E aí o jogo, ele passou a ser realizado, o esporte, ele passou a ser praticado em quadra, né, em salão. Após um período sem participação, né, o esporte ele voltou a fazer parte das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos de Montreal, e as regras elas passaram por adaptações, elas foram reformuladas e as partidas elas passaram a ser disputadas em quadras. Novamente aí alteração no espaço físico, na estrutura, né? Então, atualmente o esporte é praticado em 183 países, né? E aí envolve mais de 1 milhão de equipes e 30 milhões de profissionais, entre esses profissionais jogadores, treinadores, a equipe multiprofissional aí que trabalha agindo, né, para o treinamento, para a preparação da equipe, além de outros profissionais do esporte, certo? A bola, pessoal, aqui é a bola de handball, a bola ela deverá ser feita de couro, geralmente ela é de couro ou material sintético, né? Ela é esférica, redonda, de superfície não brilhante ou escorregadia, né? Então, ela tem que ser, né, bem firme. O tamanho da bola, como eu falei, antigamente não tinha um específico, né? A bola era do tamanho de uma maçã, era pequeno. Então, o tamanho da bola varia de acordo com a idade e o sexo dos atletas atualmente, tá certo? Trouxe uma imagem aí da quadra do handball, né? Onde tem a linha central, que é onde se inicia a partida, assim como as outras modalidades, né? E aí tem as outras subdivisões, a área do goleiro, né? E as principais aí onde são realizadas, tá bom? Essa demarcação azul, toda completa. Número de jogadores. Professora, quantos jogadores, né, precisam estar em quadra numa modalidade, num jogo de handball? Em quadra é necessário ter 7, né, jogadores que são os titulares. Então, a equipe de handball ela é composta por
7 jogadores, na verdade 14, né? Porque tem aí os suplentes que ficam fora, né? Eles ficam aguardando aí substituições. Então, existem 7 titulares, que são os 6 jogadores e o goleiro, e os 7 reservas, né? Que são aí os suplentes, tá bom? Duração do jogo do handball. Duração, ele pode estar em 3 tempos. 2 tempos de 30 minutos, com acréscimo de intervalo aí. 2 tempos de 25 minutos e 2 tempos de 20 minutos, tá certo? Tendo aí o intervalo. Então, sobre a questão dos fundamentos. Pessoal, eu trouxe só alguns, certo? Os fundamentos do handball. Tô fazendo um resumo, tá? Dos principais pontos do handball, até porque a gente não está praticando. A gente não teve essa vivência prática ainda, então é mais por conhecimento mesmo, tá? Então, os fundamentos são o quê? São esses elementos básicos. É a base que compõe o jogo, né? Então, sem eles, era impossível a realização ou desenvolvimento, né, de um jogo. Passe, recepção, o arremesso, a fase de deslocamento, como se deslocam, né? Então, o passe, pessoal, todos esses fundamentos, eles são fundamentos técnicos, né? O passe é o principal aí, né, que serve como como os jogadores se comunicam durante o jogo, né? Então, os jogadores da mesma equipe, eles utilizam o passe para se comunicar. E aí, qual o objetivo do passe? O objetivo do passe é construir uma estrutura ofensiva e defensiva, tá? Aqui tá ofensiva, mas foi um erro, tá bom? Então, visa o quê? Superar o adversário e, consequentemente, marcar os gols, né? Quais são as características dos passes? O jogador ele precisa ter velocidade, segurança, precisão no momento de realizar um passe, né? Aproveitar a oportunidade e também, né? Os estímulos extrínsecos também estão influenciando, né? A surpresa, a imprevisibilidade do jogo em si, tá bom? Tipos de passe. Existe um passe de frente, por cima do ombro, por trás da cabeça, por trás do quadril, o passe de pronação, que é a posição da pegada da mão ou o passe lateral, na altura do quadril e o passe de punho, tá? Olha aqui, eu trouxe só um gifzinho para vocês verem aqui um passe por trás, certo? Classificação dos passes. Os passes, eles se classificam quanto à distância, quanto à trajetória, tá? Quanto à direção e quanto à execução. Então, quanto à distância, ele pode ser um passe curto, médio ou longo. Quanto à trajetória, ele pode ser um passe direto, né? Aplicado de um jogador a outro, quicado no chão, que a gente chama, e parabólico, tá? Quanto à direção, ele pode ser para frente, para trás, para o lado, em diagonal. E quanto à execução, ele pode ser realizado apenas com uma das mãos, utilizado com as duas mãos, pode ser com os jogadores parados ou com os jogadores em deslocamento. Outro fundamento é a recepção, né? Esse fundamento, ele se caracteriza pela ação que o jogador tem em segurar a bola com uma das mãos, com uma ou duas das mãos, né? E aí, esse fundamento, ele deve ser realizado com bastante perfeição, né? Tem essa precisão do movimento. O jogador, ele precisa ter segurança no momento de recepcionar a bola, de receber a bola, né? Então, a recepção, ela tá diretamente ligada aí à questão da direção e à altura do passe, certo? Então, quais são os tipos de recepção? A recepção, ela pode ser alta, média, baixa e lateral, tá bom? Arremesso. O arremesso é outro fundamento técnico, né? E a ação do arremesso, ela é imediata. Ela é utilizada pelo jogador como objetivo de quê? De consignar o gol, né? De fazer a finalidade ali, que é a finalidade principal do handball, que é a finalização, né? Para marcar a pontuação ali. Então, as características do arremesso são: o jogador ele precisa ter bastante potência física, estrutural, precisão na realização do movimento, né? Proteção da bola e lidar também com a imprevisibilidade, né? Do jogo, tá? Com a surpresa. Tipos de arremessos: arremesso com salto, arremesso com queda, arremesso com apoio, arremesso quanto à distância. Então, existem esses arremessos, tá bom? Aqui uma imagem, né, de um tipo de arremesso, que aqui vai ser o arremesso com salto, tá? Onde ele pega a impulsão aí
para ganhar um destaque maior em relação aos outros jogadores, tá certo? E o deslocamento, né? Ele não é um fundamento técnico, ele é um fundamento de caráter ofensivo, defensivo, tá? Precisa ter uma preparação? Precisa, assim como todos os outros, tá certo, pessoal? Então, ele é utilizado pelo jogador de handball com o objetivo de aproveitar os melhores espaços ali, né, para o desenvolver do jogo, para que o jogo ele se desenvolva. Então, ele pode ser executado para frente, para trás, lateralmente, de forma diagonal. Então, depende única e exclusivamente, né, do momento do jogo, da conveniência e também da habilidade do jogador ali no momento, né, que precisa ser jogadores hábeis, né? E a classificação, ele deve ser defensivo e ofensivo, tá? Tipos de deslocamento, para frente, para trás, em diagonal, lateral, né? E aí, numa jogada mais ofensiva, né, o deslocamento ele ocorre para frente, para trás, em diagonal, com mudança de direção, né? Então, o que diferencia esses dois é que um vai defender e o outro vai atacar, né? Mas os movimentos, eles são semelhantes, tá bom? Então, pessoal, basicamente foi isso, né? Nosso conteúdo, ele é bem simples, bem básico, tá certo? E eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? E aí, se aprofundem mais, busquem mais conhecimento acerca do assunto. Até a próxima aula.